Cumprimento a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor Jesus. Os irmãos passaram bem o dia. Louvar a Deus pelo segundo dia destes 3 dias de oração em favor da família. E debaixo do tema, qual é o nosso tema? Minha família no altar do Senhor. Olhe para quem está do seu lado, à direita ou à esquerda. Diz para esta pessoa: irmão, ande na presença de Deus. Sê perfeito. E serás uma bênção. Agora solta um sorriso assim para esta pessoa que você falou. Solta um sorriso. Glórias a Deus. Estamos em família. Ontem nós lançamos as bases. Só que faltou-nos lançar mais uma base. Posso lançar a base hoje? Ou podemos começar já a construir? A outra base. Ok. Então vamos lançar a segunda, mais uma das bases que nós falamos ontem. Ontem falamos da família de quem? Falamos de família de quem? De Noé. Noé que tinha quantos filhos? Como é que eles chamam-se? Ok, Sem, Cã e Jafé. E Cã olhou para seu pai, a nudez, Noé, e fez com que quando Noé voltou para si, depois daquela embriaguez, ele lançou uma palavra de maldição. E uma palavra de maldição que campeou por muito tempo entre Noé e Salomão. Passaram-se mais ou menos 400 a 500 anos. E a maldição de um pai para os filhos levou este tempo todo, até que as pessoas amaldiçoadas foram exterminadas da face da terra. Aí o cuidado que os pais devem ter quando se trata dos seus filhos. A palavra que o pai vai falar ou que a mãe vai falar para o seu filho é por demais importante. Saiba falar para seu filho palavras de bênçãos. Palavras que vão transformar a sua vida ao longo da sua existência. Glórias ao Senhor Jesus. Então ontem foi uma palavra de maldição dos pais para o filho, para os filhos. E eu quero hoje trazer mais uma base. Deviam ser 5 dias, não é? Deviam ser 5 dias. 2 dias para lançar bases e 3 dias para voar. Próximo ano. Próximo ano. Então vamos lançar mais uma base das várias que nós lançamos ontem. Quem trouxe um exemplar do livro sagrado, abra-o no livro de Juízes, capítulo 11. Hoje a base que vamos falar é sobre filhos rejeitados. Juízes, já que estamos a falar sobre família, minha família no altar de Deus, livro dos Juízes, capítulo 11.
Juízes capítulo 11, quantos acharam? Ora, Jefté, estou a ler o versículo 1. Ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente, e era filho de uma prostituta, e Gileade gerou Jefté. Ora, Jefté, o gileadita, era um homem poderoso e valente, e ele era filho de uma prostituta, e Gileade gerou Jefté. E a mulher de Gileade deu-lhes à luz filhos. Os filhos da sua mulher cresceram e eles expulsaram Jefté e disseram: tu não herdarás a casa do nosso pai, pois tu és filho de uma mulher estranha. E só os que podem digam amém. Pôs a sua Bíblia, dê a sua mão para quem está do seu lado direito ou esquerdo, aperta forte, para ela perceber que você está viva e cheia do Espírito Santo. Grande e eterno Deus, exaltado seja o teu santo nome. Tua palavra foi lida e ela não cai por terra, nem para si volte vazia. Saca-me da tua aljava e atinja o alvo, para que através da palavra pregada possa haver edificação de vidas. Esta igreja é tua, a palavra é tua, o pregador também é seu. Fale e não te cales, que a mensagem vem do seu coração para o coração da igreja, desde agora e sempre, em nome de teu Filho amado Jesus. Amém. Tenham a bondade de sentarem-se. Se nós tivermos famílias abençoadas, teremos igrejas abençoadas. O conceito de família hoje está a ser por demais deturpado. As famílias estão desestruturadas. É só para vermos que em nossos dias existem muitas crianças fora do sistema do ensino. E um dos grandes fenômenos que hoje está a campear dentro das famílias é a fuga à paternidade. Muitos pais fogem à paternidade e muitos filhos hoje são filhos apenas vivendo com a mãe, porque o pai não arcou com as suas responsabilidades. E então há uma fuga à paternidade, que é um conceito, que é um fenômeno que está a ser discutido, muito falado em vários estratos sociais. O parlamento já fala sobre fuga à paternidade. Os governantes, várias palestras, vários encontros são abordados em volta da fuga à paternidade. E hoje existe famílias monoparental. Uma família monoparental é aquela família onde ou o pai ou a mãe cuidam do filho sem o seu cônjuge. Hoje vemos muitas mulheres cuidando de muitas mães solteiras cuidando dos seus filhos, e os pais simplesmente coibiram-se e fugiram à paternidade. Igualmente também vimos pais cuidando de filhos, porque as mães, é um caso raro, raramente uma mãe abandona o filho, é um caso raro, mas hoje também vemos mulheres, jovens sobretudo, lançando fetos, filhos nascidos em contentores de lixo, porque foi uma gravidez indesejada.
Então a família hoje, ela está desestruturada. E a igreja tem uma responsabilidade para construir, trazer de volta o princípio de família. Hoje em muitos lares tem a mãe, tem o avô, tem o filho, mas neste lar não tem pai. Hoje existem lares em que existem 3, 4 filhos de pais diferentes. Este não é o conceito bíblico sobre família. Família é propósito, é projeto de Deus. E a família é a primeira instituição criada por Deus na terra. Então a igreja, ela precisa levantar-se e trabalhar de forma a trazer uma estrutura, a verdadeira estrutura de família. O texto em pauta fala-nos de um homem por nome Jefté. Jefté também significa na língua hebraica o libertador. E uma investigação mais profunda, a palavra libertador está anexada à palavra abre-te. Se o Senhor nos permitir, no final da mensagem, vamos fazer algum reparo sobre esta palavra abre-te. Deus te trouxe nesta tarde. É provável que algumas coisas estão bloqueadas e fechadas em sua família. Mas a palavra abre-te hoje, ela vai fazer um impacto em sua família. Jefté é um gileadita, filho de Gileade, com uma mulher prostituta, uma mulher de má vida. E este moço Gileade, ela vai conceber esta mulher, uma mulher prostituta, ela tem uma vida péssima. E ela descuidou-se e engravidou. Gileade, ele é concebido fora do programa de sua mãe e de seu pai. Gileade vai ter uma aventura com uma mulher. E esta mulher descuidou-se, provavelmente não colocou o anticoncepcional da época e ela engravida. Uma prostituta vai engravidar-se, ela vive daquela vida. Vai carregar 9 meses um feto na barriga e ela vai viver de quê? É provável que aquela mulher, ao longo da sua gestação, lançou palavras de maldição contra o feto aonde está Jefté. Você não pode nascer de mim. Minha vida, eu levo uma vida, eu ganho a minha vida vendendo, dando meu corpo. E Jefté, lá no ventre de sua mãe, ele está a receber aquelas palavras negativas, palavras contrárias, que você não pode nascer, que você não vai, porque era uma gravidez indesejada, e ela vai carregar aquilo dentro de si. E quando uma mulher está concebida, cuidado aquilo que você vai falar na sua gestação. Palavras que às vezes você fala daquela gravidez e a palavra que a mulher lança contrária vai atingir aquele menino ou aquela menina quando nascer. Esse filho está-me a trazer vários problemas. Esta gravidez é uma gravidez maldita. Esta gravidez não é boa para mim. Ela vai lançando palavras negativas contra aquela gravidez, como aquela mulher Raquel, a bênção, a mulher dos olhos de Jacó. Raquel está concebida de um feto e ela vai passar por momentos muito difíceis. A gravidez ou o trabalho de parto foi muito difícil para Raquel.
Raquel é a mulher que Jacó ama. É a mulher dos olhos de Jacó. E ele adora Raquel. Só que ela casa com Raquel, mas no dia na noite de núpcias em Jerusalém, lá em Israel, Labão, seu pai, sogro no caso, vai introduzir no quarto Leia. Jacó não percebe perfeitamente se é a sua amada com quem ela vai deitar-se. De manhã cedo, quando ele acorda e olha para o seu lado, não é Raquel, é Leia. E ela vai ter com seu sogro, de manhã cedo, bate a porta, Labão, você me enganou, eu casei com uma mulher que eu não amo, a mulher do meu coração, a mulher dos meus olhos é Raquel, e você me entregou Leia. E Labão diz para Jacó, o costume desta terra, a menor não pode casar-se antes da primeira. Na verdade, fazendo alguma pesquisa, alguma profundidade, Labão enganou Jacó. Na verdade, não existia aquele princípio naquela região. Por que Labão enganou Jacó? Porque Jacó está a pagar um preço que ele fez há muitos anos atrás, enganando seu pai Isaac. E aquilo vai passar de geração para geração. Seu avô Abraão, quando ele entra no Egito, numa terra que não devia entrar, entra no Egito e o rei, um filisteu, olha para Sara, aquela mulher bonita, Sara. Ele olha para Sara e diz, mas que mulher é essa tão linda? E ele vai querer deitar-se com Sara e Abraão pergunta para Abraão, quem é esta mulher? Ele disse, minha irmã. Quando Abraão vai entrar para o Egito e ele vai dizer que Sara é sua irmã, nesta altura Abraão não tinha filhos ainda, e Abraão está com 90 anos de idade. E Sara está com 70 anos de idade. Uma mulher com 70 anos de idade nos nossos dias seria uma moça? Seria uma moça? Uma mulher já de idade. Uma mulher já idosa. Sara está a entrar no Egito com 70 anos. O rei do Egito, o rei filisteu, olha para Sara e diz, não existe uma mulher tão bonita em todo o meu reinado quanto Sara, mas está com 70 anos. Diga, velhas são trapos. Fala, velhas são trapos. Diga, eu não sou velha. Velhas são trapos. Diga, eu sou pérola. E se eu sou pérola, eu vou brilhar até a minha velhice. Só quem crê joga a mão lá em cima e adora o rei. Ela mente que Sara é sua mulher, minha filha, minha irmã. Passaram-se 20 anos. Seu filho Isaac, há uma fome lá na sua terra, em Sem, e ele sai dali e vai para o Egito. Quando ele chega lá no Egito, a mulher dele também é muito bonita. Quando ele é interrogado sobre a sua mulher, Isaac diz, não é minha esposa, ela é minha. Uma mentira que começou em Abraão, chega até Isaac. Isaac vai gerar Jacó, Esaú. Jacó está adulto, chega a hora de receber a bênção, ele vai mentir para seu pai, e na hora que ele mente para seu pai, ele sai e foge. A bênção era para Esaú, o filho primogênito, a bênção do primogênito, só que Esaú é um filho carnal, não entende as coisas espirituais. Isaac estava no limiar já da sua idade avançada e precisava liberar uma bênção para o primogênito. Vai e traga, faça um guisado para mim, comida boa para mim. Esaú, ele sai a correr, vai para a caça em busca de uma caça, um veado, um animal, para fazer um guisado para seu pai. Esaú é um caçador, só que Jacó é mais pacato, vive em casa. Enquanto Esaú sai correndo de casa para ir em busca de uma caça ali, para fazer um guisado para seu pai, por trás da casa de Isaac tem um curral de cordeiros e carneiros.
E sua mulher, sua mãe, vai pegar por trás da casa, vai buscar um cordeiro e mata e faz um guisado para o pai. Por que buscar distante aquilo que está por trás da casa? Por que ir buscar um profeta? Por que buscar um profeta na Nigéria? Por que ir em Matongue, no Congo, receber um pó? Por que você ir no Zimbábue ser capacitado ou ser impactado quando por trás da casa tem teu pastor para te impor as mãos? E hoje estamos a ver uma naipe de pregadores. Posso falar? Eu tenho autoridade para falar sobre esse assunto, porque eu faço parte de uma geração de mais velhos e estou a fazer ponte para essa geração de jovens. Então estou autorizado para falar no poder e na autoridade da palavra de Yahweh. Por que buscar impactações estranhas quando você não conhece a real graça e a real unção daquele profeta que você quer ser impactado por ele, quando por trás da casa tem teu pastor que te instruiu na Bíblia, nos caminhos, na escola dominical? Por que voar? Eu vou fechar isso porque esse é um outro departamento. Vamos voltar aqui para a família. Estava a falar de Raquel. Quando ela vai ter aquele parto, o parto vai ser muito complicado. Está tão complicado o parto, ela vai ter um trabalho de parto e ela morre. Mas antes que ela morre, ele vai chamar seu filho Benoni. O filho da minha dor. O filho que me causa morte. Quando Jacó chega, encontra sua amada Raquel morta. E a parteira disse para ela, sua mulher, a sua amada, ela morreu. Mas antes de morrer, ele chamou o menino de Benoni, quer dizer, filho da minha dor. Jacó olha para o menino e olha para a sua amada. Tem dois caminhos. Ou manter esse nome de Benoni com rancor, porque foi por causa que você nasceu que a minha amada morreu. Foi por teu nascimento que a mulher dos meus olhos, do meu coração, morreu. Jacó tem duas hipóteses: ou amaldiçoa o menino, ou ele vai abençoar o menino. E ele diz, não será chamado Benoni, o filho da minha dor, mas será chamado Benjamim, o filho da mão direita. Mamães, papais, abençoem os vossos filhos. Jacó chamou o filho da mão direita, o filho que saiu das minhas entranhas. Não será chamado Benoni. Cuidado com o nome que você dá no seu filho ou na sua filha. Mamãe, como é que ela se chama? Azarado. Azarado porque nem filho, é nome do avô, do pai. Ele agora também chama-se Azarado. Como é que ele chama? O nome dele é Kitushi. O nome que se dá no menino vai marcar toda a sua vida. E Jacó vai mudar o nome de seu filho de Benoni, não. Vai ser Benjamim. Benjamim que significa lobo. Eu tenho uma mensagem sobre o lobo. Lobo é aquele lobo que Jesus falou que... cuidado, porque o ladrão, o lobo vem para roubar. Não é eu vim para dar vida, mas o lobo vem para roubar. E ele vai chamar o nome dele, do menino, de Benjamim, quer dizer lobo. Como é que ele vai chamar o filho de lobo? Como é que ele vai chamar o filho de lobo? Pregadores, eu que estou a falar com vocês, eu sou lobo.
Não entenderam? Ele vai chamar seu filho de lobo. Lobo tem qualidades que poucos animais têm. Primeira qualidade: lobo não caça de dia. Lobo caça de noite. O lobo tem infravermelhos dentro do seu olho. Quer dizer que o lobo vê o que os outros animais não conseguem. Visão que qualquer outro animal não consegue ver. O lobo caça de noite. Ele de noite vê a sua presa. Os outros predadores não caçam de noite porque não têm capacidade de visão para contemplar a sua presa. Primeira qualidade. Segunda qualidade: outros predadores, eles caçam de surpresa. O lobo não. O lobo, quando ele vai caçar, ele se apresenta na sua presa e diz que eu vou te caçar. Qualquer animal, ele ataca por surpresa. Vai ver o National Geographic, aquele programa, veio o leão assim escondido e vem devagarzinho. A xiita também devagarzinho para pegar a prova. Não, o lobo não faz isso. O lobo se apresenta: eu sou lobo e vou te caçar. Qualquer animal, qualquer predador, ele caça por surpresa. O lobo se apresenta, ou seja, o lobo caça por resistência. Ele tem capacidade de correr até cansar a sua presa. O lobo não se cansa. E crente do ministério Plenitude e Comunhão tem resistência, não cansa. Vem Satanás, tem resistência. Vem a doença, tem resistência. Vem tempestades, tem resistência. Vem situações financeiras, tem. Bom, eu já fugi um pouco aqui já fugi aqui um pouco do tema. Vou falar mais de uma terceira característica do lobo. O lobo, ele foi feito, as duas patas de frente têm 5 dedos. As patas de trás têm 4 dedos. E debaixo da pata do lobo tem alguma camada de pelo que faz com que o lobo, quando ele estiver a caçar uma presa, se ele estiver no capim a correr contra uma presa e de repente a presa foge e vai numa área onde tem gelo, quando o lobo entra, sai do capim e vai para a área onde tem gelo, ele solta aquela camada que está debaixo dos seus pés, solta as unhas. Isso vai lhe dar capacidade de ele ter aderência no gelo. A mesma aderência que ele teve lá no capim é a mesma aderência que ele vai ter onde tem gelo. Ou seja, não existe terreno que o lobo não anda. Não existe aquilo que o lobo não consegue chegar. Eu estou a falar para você nesta manhã: não existe derrota, não existe lutas que você, lobo, não consegue suportar. Não existe tempestade que você não passa. Não existe lutas que você não consegue vencer. Crente como lobo, todo terreno ele passa, todo terreno ele caminha. Se não tem dinheiro, é lobo. Os filhos estão doentes em casa, é lobo. O emprego foi embora, é lobo. A esposa foi embora, é lobo. Tem enfermidade em casa, é. Ah, diga eu sou lobo. Ah, fala eu sou lobo. Não, deixa eu voltar aqui. Jefté. Acho que vamos adiar a viagem para segunda-feira.
voltar aqui para Jefté. Sua mãe de má vida e vai nascer Jefté. A mãe de Jefté não conseguiu tirar todas as tentativas que ela fez para fazer aquele aborto. Ela não conseguiu. Porque dentro dela, Deus tem um propósito com aquele menino que está por nascer. Jeremias 1:4. Deus diz para Jeremias: antes que te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. E antes que tua mãe te gerasse, eu te santifiquei. E as nações te dei por profeta. Jeremias não podia, se a sua mãe quisesse abortar Jeremias, ela podia tomar qualquer tipo de anticoncepcional, não abortaria. Porque quem estava dentro da ventre dela é um profeta. E esse menino Jefté, sua mãe o quer lançar, mas ela tenta o aborto e não consegue abortar. E quero aqui falar dentro deste princípio de aborto, que é um dos pilares que eu quero colocar hoje. Quando uma mulher faz um aborto voluntário, ela está a tornar o seu ventre, o seu útero, de um altar de morte. Por isso o tema, minha família no altar de Deus. Quando uma mulher, ela causa um aborto voluntário, ela está a tornar o seu útero de um altar de morte. Para isso, eu gostava de ler com os irmãos, o irmão que me acompanhou ontem, se puder, como estamos a lançar mais algumas bases, eu gostava que alguém lesse Levítico capítulo 20. Levítico. Livro de Levítico, capítulo 20, fácil de ser localizado. Gênesis, Êxodo, Levítico, capítulo 20, versículo 5. O que é que diz? Ok. Quero pegar nesta palavra, Deus Moloque. Deus está a falar assim para Israel, não é? Que quando entrasse na terra, cuidado com um Deus que existe lá em Canaã, por nome Moloque. Deus Moloque, também quer dizer Deus Milcom. Era um Deus pagão conhecido como o Deus do fogo e o Deus da fertilidade. O Deus Moloque era um Deus que, pode sentar-se, tem a bondade, era um animal que tinha do meio para cima, homem, cabeça de boi, do meio da barriga para baixo, era um ventre aberto, Deus Moloque, onde esse povo pegava em seus filhos e colocavam no ventre deste Deus Moloque. Atenção para esse detalhe. Era um Deus que este povo, aonde Deus falou que vão entrar naquela terra, esse Deus Moloque, que por cima era a cabeça de boi e no meio tinha um ventre onde colocavam fogo e faziam sacrifícios de animais, de pessoas, até que este rei, um rei por nome Manassés, ele pega o seu primeiro filho primogênito e coloca no ventre do rei do Deus Moloque, um sacrifício, no ventre aberto, no útero daquele bicho, daquele Deus Moloque, o Deus do fogo e o Deus da fertilidade. Diziam assim: se alguém colocar o seu filho primogênito no ventre de Moloque, vai gerar muitos filhos. E então os filhos primogênitos eram pegos e lançados naquele Deus Moloque, naquele ventre e naquele útero.
e tem aquele fogo que vai consumir. É um ritual que se fazia na terra de Canaã, que Deus disse que o povo havia de entrar. Quando uma mulher comete um aborto voluntário, ele está a tornar o seu útero, está a chamar para o seu útero o deus Moloque. E quando se comete um aborto, aquele sangue que é jorrado, aquele sangue que sai dentro do seu útero, vai ficar, ainda que façam aquela cortagem toda, mas vai ficar manchas do sangue do aborto que foi feito. A próxima gravidez que essa mulher nascer, ou vai ter, esse feto vai simplesmente desenvolver-se num local onde foi feito a morte. E esse filho que nascer deste aborto, naquele local onde foi feito o aborto, não será um filho normal. Posso falar? Esta base é importante colocar. O teu cenário no seu útero tem um cenário de morte. E o próximo feto vai nascer dentro daquele cenário de morte. Se Deus não tiver misericórdia, este filho que nascer dentro daquele cenário de morte não será normal. Primeira lição. Segunda lição. Quando se faz um aborto, a Bíblia fala que do pó viemos, ao pó tornaremos, mas a alma volta para quem o deu. Aquela pessoa, aquele bebê, aquele feto inocente, você matou ele. O seu corpo está aqui, foi desfeito e está aqui, foi enterrado. Mas aquele feto tem alma e tem espírito. E a Bíblia diz que o espírito volte para quem o deu. O filho que foi abortado aqui, morreu aqui fisicamente, ele está a crescer em algum lado. O seu espírito volte para Deus quem deu. O espírito desse menino que foi, dessa menina que foi abortada aqui, está no céu. No dia do juízo final, Apocalipse diz que os livros se abrirão. E cada um vai ser chamado para prestar contas. Hoje você tem um plasma em sua casa de 60, 70 polegadas. Lá no céu vamos estar diante de um plasma de 1000 polegadas. E Deus vai dizer para o anjo: anjo, abra o livro. E lá vem ela para ser julgada. Como é que ela chama-se? Teresa. Não para a Teresa que está aqui. Teresa! Sim, Senhor. Quantos filhos tens? 4. Mas eu dei-te 7. Posso falar? Aonde estão os dois? Senhor, é que naquela altura eu estava lá na Huila, eu morava em Anhanguera, na Huila, e havia muita fome, e eu tive que fazer 2 abortos, mas os filhos não são teus. A Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Os teus filhos Deus te deu para você guardar. Os filhos são do Senhor. Cadê os 2? Sabe, no arrebatamento da igreja, quando nós voltamos para a igreja, as pessoas, Paulo fala que os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. 1 Coríntios 15. Os que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Imagina no tempo da Santa Inquisição. No período da igreja primitiva, os crentes eram pegos e engolidos por leões, ali na arena em Roma.
crentes eram engolidos por leões. Depois de algum tempo, o leão também que engoliu o crente também morreu. No arrebatamento da igreja, os espíritos vão descer do céu. E cada espírito vai procurar o seu corpo. Crentes que morreram afogados, crentes que foram queimados, os crentes eram queimados no tempo primitivo, e a sua poeira era lançada, o corpo dele lançada poeira ao ar, e aquela poeira se desfazia. Mas quando a trombeta soar, o Espírito vai descer e vai procurar aquela poeira e vai fazer o corpo. E quando o corpo é constituído, é arrebatado e vai para o céu. O filho que você matou há muitos anos atrás, o Espírito vai descer, vai lá na sepultura, vai constituir aquele corpo, vai dizer: o filho que você matou é este. A filha que você matou é essa, já uma mulher. E essa estava a preparar ele para ser ministro da defesa. Alguém está com medo aqui? Eu não podia avançar sem colocar essa base. É que combinamos com meu marido. Eu sei que você e o teu marido combinaram para fazer o aborto. E a Bíblia diz que aqueles dias serão dias de dor e dias de pranto. E o seu lugar será lançado no fogo, aonde a chama nunca se apaga e o bicho não morre. Se você fez isso, procure o seu pastor. E confesse essa transgressão. Salomão diz que aquele que esconde as suas transgressões nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, faz o quê? Alcança a misericórdia. E esse rapaz aqui, Jefté. Hoje muitos pais estão a oferecer seus filhos ao Deus Moloque, oferecendo como sacrifício. Um jovem que esteve a estudar no Jocum ali em Benguela. A sua irmã namorava, é um jovem, filho de... Seus pais são pastores, são líderes. E ele foi a Jocum estudar. Mas a sua irmã, namorado, e foram apresentados, mas tiveram contato sexual antes do casamento, e é antibíblico, é pecado ter relação sexual antes do casamento, e eu falo sempre isso para a juventude, e ela engravidou. Família respeitada, pai pastor, mãe diaconisa, família respeitada. E ele diz para a sua... Se apresentarmos, assim dizer que você engravidou, vai ser uma mancha para os nossos pais. E combinaram fazer o aborto. Fizeram o aborto. Depois de algum tempo, os jovens também separou-se da menina, e ele, o irmão, casou-se. 3 anos de casado, 4 anos de casado, 5 anos de casado, não conseguiram gerar filhos. Depois de muito trabalho de oração, Deus falou, trouxe para ele a juízo, trouxe para ele que a sua esposa, ele não está a engravidar, porque ele participou de um aborto de sua irmã há 6 anos atrás. E Deus havia fechado a madre dela. Depois que ela confessa isso à sua esposa, depois de uma oração forte, um trabalho espiritual forte, 3 meses depois ela engravidou. E deu à luz uma menina muito linda. Mas só engravidou depois de confessar as suas falhas. Ele não abortou, acompanhou a sua irmã na abortagem. Acompanhou.
Cuidado quando alguém de família vai dizer na família, olha, ali então, a tua família não é crente, você é da igreja, mas a tua família não é crente. E foram descobrir alguma coisa lá na casa do curandeiro. Não, ele não é feiticeiro, ele é só curandeiro. O mal é feiticeiro, mas ele não é feiticeiro, é só curandeiro, é só para ir nos curar. E você, eu não posso porque sou da igreja, mas está aqui o dinheiro para vocês irem lá fazer o trabalho. Você não foi, mas você participou do sacrifício. E este pecado vai te imputar também. Esse menino aqui, Jefté, é o primogênito, ele cresce. Seu pai, Gileade, ele vai casar-se com uma mulher. Já tem Jefté como primogênito. Vai ter filhos com esta mulher. Quando esses filhos vão crescendo e apercebem-se que esse rapaz aqui não é filho legítimo de nosso pai, é filho bastardo. Qualquer filho nascido fora do casamento em Israel, na lei judaica, em Deuteronômio, vai dizer que ele é um filho bastardo. E a Bíblia diz em Deuteronômio, é importante ler esta palavra ali, é em Deuteronômio capítulo 23, versículo 12. Por favor, lê esta palavra que é importante. Deuteronômio capítulo 13, versículo 12. O que é que fala? Deuteronômio capítulo 13, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Caso ouças dizer que numa dessas cidades que o Senhor teu Deus te dará para habitar. 23, 12. Deuteronômio 23, capítulo 23, versículo 12. Peço desculpas, 23, 12. Deverás prover um lugar fora do arraial para as tuas necessidades fisiológicas. Este é Deuteronômio 23. Deuteronômio capítulo 23, versículo 12. Sim, amém. Uma versão, por favor. Deuteronômio. Sim. Deuteronômio 23, versículo 12 diz assim: também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. 13. Entre os teus utensílios terás uma pá. E quando te assentares lá fora, então com ela cavarás, e virando-te, cobrirás o teu excremento. Há um texto bíblico paralelo a este, que diz que todo filho bastardo, nascido fora de um casamento, de uma relação ilícita, ele não entraria na congregação nem até a sua 10ª geração. Todo filho nascido fora do casamento, de uma relação ilícita, não podia entrar dentro da congregação até a sua 10ª geração. Gileade estava dentro desse pacote. Filho bastardo. Quando os filhos da mulher casada cresceram, disseram para Jefté: você não pode reinar conosco, nem terá direito à herança de nosso pai. Correram com Jefté. E Jefté sai da casa de seus pais. Seu pai, Gileade, foi omisso. Não teve nem condições para defender seu filho. Os anciãos de Israel também foram omissos. Não defenderam Jefté. Jefté torna-se um filho rejeitado, um filho abandonado, um filho que não tem era nem beira. Eu estou a falar para alguém aqui nesta tarde que foi rejeitado por pessoas de família. Eu quero orar por você no final deste culto. Pessoas consideradas como a ovelha negra da família. Seus pais te rejeitaram. Seus educadores te rejeitaram. Jefté foi rejeitado pelo seu pai, foi rejeitado pelos seus irmãos, foi rejeitado pelos anciãos de Israel. Não tem era nem beira. Ele está ferido por dentro. Jefté, ele arranca, ele carrega no seu coração a mágoa de ser um filho rejeitado. Nem na igreja podia entrar.
Nem no tabernáculo podia entrar. Na sinagoga não podia entrar. E se ele gerasse filho, até 10 filhos, ninguém entraria na sinagoga. Ele está a carregar aquele manto de rejeição. Esta base que é importante falar nesta tarde. Pessoas rejeitadas. Mulher rejeitada até pelo seu próprio esposo. E ele foi-se embora. Jefté sai de Jerusalém. Ele está com o coração ferido, manchado. E ele vai embora para uma região chamada Tobé. Lá em Tobé, Jefté, diz a Bíblia, que ele, o Nils, nesse capítulo 11, depois lá em casa, diz que ele juntou-se a homens levianos. Homens também rejeitados. Homens sem eira nem beira. Juntou-se a pessoas levianas. Só que Jefté, as pessoas julgaram Jefté pela sua origem e não pelo seu caráter. Quando Jefté chega lá em Tobé, Jefté é líder. E quando Deus te levanta como líder, em qualquer lugar você é líder. Jefté vai entrar em Tobé. E lá em Tobé ele vai trabalhar com homens levianos, homens rejeitados de Jerusalém. Saem todos e vai formar-se um grupo de verdadeiros guerreiros. Jefté tem na sua mente dizendo que um dia eu vou provar ao meu pai, aos meus irmãos e os anciãos de Israel que ele tomaram uma decisão precipitada. Eu não sou aqueles que eles pensam que eu sou. Julgaram Jefté pela sua origem, quando deviam julgá-lo pelo seu caráter. Um dia eu vou provar a essas pessoas quem realmente eu sou. E um dia ainda eu vou voltar em Jerusalém para provar que Deus é Deus. E quando Deus quer operar, homem nenhum pode impedir. Disseram a Jefté que você não vale nada. Albert Einstein, aos 17 anos de idade, o professor disse para Albert Einstein: você é burro, não serve para a física. E Albert Einstein, ele sai daquela sala aos 17 anos de idade. O professor dele disse que você não vale nada para a física. Não julgue aos 17 anos o menino aquilo que ele poderá vir a ser aos 40 anos. Aos 40 anos, Albert Einstein, considerado o pai da física, e ele criou a lei da relatividade, diz que tudo é relativo. Aos 17 anos não sabia nada de física, aos 40 anos de idade é o pai da física. Não julgue o menino aos 17 anos aquilo que ele poderá ser aos 40 anos. John Watson, o pai da psicologia aplicada e da psicologia do behaviorismo, diz que o meio e o ambiente influenciam as pessoas. Agora Deus vem na contramão para dizer a John Watson que o meio não influencia pessoas. Jefté está no meio de bandidos, assaltantes, homens que não têm era nem beira. Mas quando chegou o tempo de Deus, a Bíblia vai dizer que um dia os amonitas tomaram de assalto a Jerusalém. E lá em Jerusalém não havia um homem sequer para comandar o exército poderoso de Jerusalém. Foram escolhendo entre várias tribos. Na tribo de Judá não tem ninguém. Na tribo de Issacar não tem ninguém. Na tribo de Simeão também não tem ninguém. Na tribo de Manassés não tem ninguém. Na tribo de Efraim não tem ninguém. Vamos em Zebulon, também não tem ninguém. Vamos em várias tribos, não tem ninguém. Onde é que vamos ir buscar alguém? Quem é em Jerusalém? Não tem ninguém. Alguém lembrou-se disso para ela? Tem Jefté, da tribo de Benjamim, a menor de todas as tribos de Israel. Judá está no norte e Efraim está no sul. As duas poderosas tribos de Israel, e espremida entre Judá e Efraim está Benjamim, a menor de todas as tribos. Quando Deus foi ter com Gideão, Gideão disse: Senhor, por que me dizes que eu sou homem valente e valoroso, se eu pertenço
a família mais pobre de Israel, e eu sou o menor da minha família, é que daquele menor, do mais pequeno, daquele que não vale nada, daquele que dizem que não consegue, que não tem talento, que não tem nada, que não vai conseguir, é nesta casa que Deus vai entrar para levantar você, vai marcar diferença. Família abandonada, te abandonaram, te deixaram, mas espera no tempo de Deus. Os anciãos foram lá até Tobé. Disseram: Jefté, os amonitas estão em vir em grande guerra. E nós lá em Jerusalém não temos homem nenhum capacitado para conduzir as companhias de guerra de Israel. E nós vimos que você, Jefté, é o homem em condições e que com capacidade militar para conduzir Israel. Jefté diz: eu só volto para Jerusalém com uma condição. Qual é a condição, Jefté? É se vocês me colocarem como cabeça em Israel. Só se vocês me colocarem como príncipe em Israel. Só se vocês me colocarem como chefe em Israel. Os anciãos disseram: tudo que você pedir, Jefté, nós te vamos dar. Falaram mal de si, te abandonaram, te deixaram na hora do aperto da tua família. A casa onde vão bater é a sua casa. A pessoa que vão buscar é você. Na hora do aperto em sua família, você é a pessoa que Deus vai levantar para marcar diferença em sua família. Foste rejeitado, foste abandonado, espera no tempo de Deus, porque o sol vai raiar no tempo de Deus. Quem crê nisso, levanta a mão e glorifica. Quando chegou o aperto, é na casa do rejeitado que eles foram bater. Quando chegou a hora do aperto, é na casa da pessoa que nunca tiveram em conta. Te chamam a ovelha negra da família. Você é a atalaia da tua casa, da tua família, que Deus vai levantar para marcar diferença. Deus vai fazer de você um verdadeiro ou uma verdadeira Jefté. Vai marcar diferença em casa, vai marcar diferença na sociedade, até na igreja você vai marcar diferença. Pode sentar-se no último banco da igreja. No tempo de Deus, o reverendo Ananias vai te buscar lá atrás para pregar a palavra no púlpito. Pessoas rejeitadas, pessoas que não são valorizadas. Sabe, Deus é especialista em trabalhar com pessoas desvalorizadas. Quando você vai ler a Bíblia, vai ver pessoas desvalorizadas, que os familiares rejeitaram. Pessoas que, do ponto de vista humano, não têm nada para dar. E Deus vai nessa pessoa rejeitada. Esta pessoa que Deus vai levantar. Jessé, quantos filhos tens? Não, tenho 7 filhos. Prepara, porque dentre os 7 filhos Deus vai levantar um rei. Ele já sabia que da família dele vai sair um rei. E foi já preparando os filhos fortes, altos, preparados, com bom linguajar. Está lá Samá, Abinadab, os filhos fortes de Jessé. Quando o profeta chega, quem são? Está aqui Abinadab, está aqui Samá, está aqui os valentes. São esses. Passa o primeiro. Quando o profeta Samuel vê Abinadab, diz: é esse, o ungido do Senhor. Ele fala: oh, cuidado, Samuel. Cuidado, profeta. Cuidado, varão. Eu não olho como você olha. Não tenho escolhido esse como rei de Israel. Não é esse, mas ele é bem apresentado. Eu preparei ele desde o começo para ser rei. Ei, você preparou, mas eu despreparei. A
Acabaram-se os mancebos, Jessé. Não, só resta. Só resta. Deus trabalha com o resto. Só resta. Então eu vou trabalhar com o resto. Não nos sentaremos à mesa sem que o resto chegue. Agora o profeta vai quebrar protocolo. Se Jessé tem 8 filhos e Deus falou nele que um dos filhos de Jessé seria rei de Israel, é óbvio que se daqueles 7 todos foram reprovados, é óbvio que o 8º, Davi, seria o rei. Então o profeta devia ir ter com o rei, porque ele é profeta. Devia ter com o rei para ungir o rei ali onde estava o rei. Só que ele vai quebrar protocolo. Ele não vai aonde está o rei. Ele manda o rei vir nele. Porque se Samuel vai ungir Davi como rei na mata, quem havia de presenciar? Só as ovelhas. E a ovelha não fala. A ovelha não murmura. Tem que te ungir aonde tem murmuradores. A tua unção vai sair no meio dos murmuradores. A tua unção vai sair no meio dos fofoqueiros. A tua unção vai sair no meio daqueles que falam muita boca. Fala, por quê, pastor? A pergunta, por quê, pastor? Mas por quê, pastor? Porque murmurador leva a conversa rápida. Não nos sentaremos à mesa sem que o resto chega. E os grandões, Samá, Abinadab e os demais esperaram o menor chegar. Quando o menor chegar, Deus disse para Samuel: é esse. Derrama o azeite. Derramou o azeite sobre Davi, ungindo como rei. O normal era que o rei ungido vai para o palácio. Só que o rei ungido não vai para o palácio. Vai para onde? Para a mata. Já foi ungido, já fui ungido. Então se já foi ungido, agora você é rei, teu lugar é no palácio. Só que Deus fala, ele não vai no palácio. Ele volta na mata, cuidar de ovelhas. Deus falou comigo no monte. Eu sou profeta. Ok, você é profeta. Mas antes de ir no púlpito, ora mais um pouquinho. Volta lá na mata. Busca mais direção de Deus. Mas Deus falou comigo que eu sou pregador. Teu lugar é onde? Meu lugar é no púlpito. Não, para subir no púlpito tem que se consagrar. Ou seja, pregadores, antes de Davi subir do palácio, passou por um processo de preparação. E preparação é difícil. Não é fácil. Preparação é difícil. Jesus preparou-se por 30 anos e só pregou quantos anos? O tempo da preparação é maior do que o tempo da execução. Quero orar por pessoas rejeitadas. Alguém te rejeitou? Fique em pé e vem cá em frente. Pessoas que foram rejeitadas pelos familiares, pelos pais,
pelo esposo, você carrega uma mágoa no seu coração, uma angústia na sua alma. Esta base de filhos rejeitados. Enquanto pessoas vão vindo do grupo de louvores, louvor, uma adoração, enquanto o rejeitado vem chegando. Vamos adorar o Senhor. Eu te dizer, pois tu és bondoso. Deixa eu te dizer, pois tu és bondoso. Tu és bondoso. Adore. Tu és bondoso. Tu és bondoso. Tu és bondoso. Deixa eu te dizer, Adore. pois tu és bondoso. Deixa eu te dizer, pois tu és bondoso. Deixa eu. Tu és bom. Deixa eu te dizer. Tikamana yemba, tikamana yemba, kabosa. Tikamana yemba, tikamana yemba, zambosa. Osamalamu, 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 osamalamu. Oh, tikamana yemba, tikamana yemba, kabosa. Tikamana yemba, tikamana yemba, kabosa. Tikamana yemba, tikamana yemba. Oh, yo samalamu, yo samalamu, yo Pessoas rejeitadas tragam mágoa em seus corações. Pessoas rejeitadas carregam um punhal em suas costas. Porque alguém um dia não te valorizou. Você foi deixado ou deixada na rua da amargura. Não respeitaram os teus sentimentos. Você não foi valorizado nem valorizada. Disseram que você não tem talento. Disseram que você não tem nada para dar. Disseram que você é a ovelha negra da família. Disseram que você é um zero à esquerda. A Bíblia diz: ainda que uma mãe abandone o seu filho, Deus jamais te abandonará. E Deus te traz aqui no final do dia para restaurar a tua confiança. Deus te traz neste dia para te dar forças e vigor. Deus te traz neste dia para restaurar os teus sentimentos de culpa. Deus te traz neste dia
para trabalhar no teu emocional. Você tem que estar preparada emocional, sentimental e psicologicamente e espiritualmente também. Deus, Ele abençoe a pessoa em 5 áreas de sua vida. Na área espiritual, na área social, na área emocional, na área sentimental e na área física. E Deus vai vos restaurar hoje aqui. Filhos, filhas rejeitadas, mulheres rejeitadas, homens abandonados, abrem vossas mãos. Vocês vão sentir uma presença nessas mãos, um aquecimento espiritual sobre essas vidas aqui. Vocês vão sentir Deus a passar, a restaurar, a dizer que não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu não sei qual é o tamanho das tuas dores. Olá, graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. Quero agradecer por teres assistido este vídeo. Se este canal tem abençoado tua vida, seja um parceiro apoiando este ministério. Basta acessar a descrição do vídeo. Não se esqueça de subscrever nosso canal. Siga-nos em todas as nossas redes sociais. Deus te abençoe poderosamente. Amém.